Por que aquela mulher está nessa guerra? É porque era para estar o marido. E o marido não quer saber de fazer a obra. Calma, eu quero a sua atenção nessa noite. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que houve um período de um grande homem, um rei chamado Davi, filho de Jessé. Esse homem foi escolhido para liderar Israel, para dar continuação da obra do Senhor. E a Bíblia diz que na época de Saul, a Bíblia relata que Saul não se importou com a presença de Deus, não se importou de buscar a arca da aliança. Só que, porém, a Bíblia diz que os tempos passam. Saul, ele não quer saber, ele chega a um ponto de desobedecer a Deus, e ele perde aquilo que é mais sagrado, que era o Espírito de Deus. Saul, ele perdeu a presença de Deus, e eu entendo uma coisa: nem todos que estão sentados no altar estão cheios da graça de Deus. É verdade. Tem muitos homens aí assumindo o rei, se não tem graça, não tem unção de Deus. Tem muitas pessoas assumindo posição que não é para ele. Aí você diz, por que não é para ele? Porque quem nasce para ser diabo vai ser diabo, irmão. Quem nasce para ser evangelista vai ser evangelista. Quem nasce para ser missionário vai ser missionário. Só que os tempos estão invertidos, os valores hoje em dia. Tem gente que quer missionário, mas quer pastorear. Tem gente que é diabo, mas quer ser pastor. Escute uma coisa: se Deus te chamou para uma posição, fica lá. Vou dizer de novo, fique lá. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou para aquela graça, se é um diácono, Ele vai te preparar. Aleluia, Jesus. Porque Davi, ele esperou um tempo de Deus. Verdade. Ele esperou um tempo de ele sentar na sua cadeira. Verdade. O texto diz que Saul, ele desobedece a Deus, e o próprio Senhor diz: Saul, hoje mesmo eu ia confirmar o teu reinado, mas como tu desobedeceu a Deus, tu será retirado o teu espírito. E Saul terminou com o espírito mau da parte de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: Deus tirou Saul do trono? Não, continuou lá. Estava seu espírito, mas Saul continuou lá. Alguém me entende nessa noite? Eu vou chegar onde eu vou pregar ainda. Saul estava lá no reinado, era rei. Davi chegou, estava lá no campo. Passa 30 anos para ele assumir o reinado. Davi só estava debaixo de uma promessa. Davi só estava debaixo de uma promessa quando foi para o profeta Samuel, que quando ele derramou o azeite diante dos seus irmãos, todo mundo tiveram que contemplar esta profecia. A Bíblia diz que Davi recebe esta graça, recebe o azeite. Para onde é que Davi vai, pastor? Vai para o campo. É verdade. Fale comigo. Deus não chama desocupado para fazer a sua obra. É verdade. Alguém já está entendendo nessa noite? Você acha que tem unção para preguiçoso, irmão? Você acha que Deus vai dar unção para quem não faz nada no reino? Unção é para quem trabalha. Graça é para quem tem chamada e quem está fazendo a obra. É verdade. Tem gente que quer receber o som, mas na hora, mas jejua, mas evangeliza. Levanta a tua mão, gente, porque é tempo de Deus levanta você. É verdade, meu Deus. Vamos convidar para a evangelização, não aparece um. Aí quer receber o que na igreja? Receber ripa. Glória. Vai receber chicote para poder apanhar. Porque o Deus está dizendo que Saul está lá no reinado. Mas Deus disse: eu vou deixar Saul fazer o que quiser. Pode fazer. Pode fazer, Saul. Faz o que quer. Só que tem um Davizinho lá no campo. É verdade. Quem tem unção, ele espera o tempo de Deus. Vou dizer de novo nessa noite aqui: quem tem unção, ele espera o tempo de Deus. Alguém me ouve nessa noite? Quem tem unção não sai transformando o companheiro de campo. Quem tem unção não sai, aleluia, falando mal da sua igreja. Quem tem unção, espera a hora certa. Essa diferença que nós temos que entender. Porque hoje em dia está desse jeito. O cara não pode usar o irmãozinho, alguém já quer acabar com ele. É verdade. São 13 anos pregando a Bíblia, irmão. 13 anos é 13 dias.
Deus não pode levantar um pequenininho, os grandes são os primeiros a levantar. Vamos parar isso daí. Mas escute uma coisa aqui. Enquanto Saul está lá, Deus diz: fica aí, Saul, no teu campo. Mas está chegando a tua hora. Escuta uma coisa: o espírito de Saul vai ter que sair do meio da igreja. Está assumindo o reinado, mas a presença não está lá. Saul era conhecido por toda a região de Israel. Porque o Senhor já tinha arrancado o espírito dele. Olha bem para cá nessa noite. É verdade. Quando em Saul você não conhece, é só história. Aleluia, Jesus. É É só verdade. história. Mente mais do que o diabo. É verdade. Aí você olha, por que aquele cara tá ali? Deixa ele. Porque tem um Davi segundo o coração de... Deus. Você acha que eu vou bater cabeça com Saul? Você acha que eu vou bater com alguém que já perdeu o Espírito Santo? Eu vou bater cabeça enquanto você fica batendo cabeça com rebelde, desobediente, tem viciado de droga que precisa ouvir a voz de Deus. É verdade. O que vai acontecer com Saul, pastor Francisco? A Bíblia diz que Saul vai para uma guerra e eles perdem a batalha. A Bíblia diz que Saul tinha um servo. E o texto diz que no meio da guerra Israel contra os amalequitas. Aleluia. A Bíblia diz que Saul ele se mata com a própria Espada. Não ouvi, se mata com a própria Espada. Então tu acha que eu vou bater cabeça? Com certeza. Aleluia, Jesus. É verdade. Vou dizer algo aqui bem sério para alguém que me ouve nessa noite. Cabra ruim se mata só. É verdade. Glória a Deus. Você sabia que tem gente que conhece a Bíblia mais do que o diabo, mas está se matando com a própria Bíblia. A Bíblia diz que Saul se matou com a Verdade. própria espada. Aleluia. Qual é o resultado? A pressão é tão grande para quem perde o espírito. Lembra de Judas? O que foi que Judas se fez? Se matou. Lembra de Saul? O que foi que Saul se fez? Se matou também. Então tem coisa que não é preciso nem meter a mão. Fale comigo, Davi está chegando. Fale mais forte, Davi está chegando. Davi está chegando. E é para trazer a presença de Deus para Israel. É para trazer a arca da aliança de volta. Tem muitos altares que precisam, a arca está lá. Tem muitos lugares que não tem mais a presença. Porque quem manda lá é Saul. Só que Saul vai começar a sair, de um por um. É verdade. Não escapa um no meio da guerra. Oh, Jesus. E quando Saul morre, ele se mata. O texto diz que alguém traz a notícia. Agora que Davi assume o reinado. E quando Davi assume, a notícia chega no ouvido de Davi que Saul tinha se matado, ou o amalequita disse que tinha sido ele. E o próprio Davi, ele vai jejuar, ele entra no sacrifício por ter alguém matado o rei Saul. Só que, porém, interessante que a história do rei Davi, todo mundo fala desse Davi, o homem que derrotou o gigante Golias, É o homem verdade. que passou grandes guerras. Só que aqui, nesse texto que eu quero pregar nessa noite, amado, eu quero falar o benefício de uma mulher de Deus dentro de uma casa. Observa o que significa uma mulher de Deus dentro de um reinado ou dentro de uma casa. O texto diz que na época do aleluia de Samuel morre, o capítulo 25 de 1 Samuel revela que após a morte de Samuel, a Bíblia diz que Davi ele vai para os desertos de Parã. É E ele verdade. passa ali alguns tempos, e diz o texto sagrado, irmão, que lá no deserto de Parã, Davi ele tem uns conselhos, ele tem alguns companheiros de guerra, e ele tem alguns servos junto com ele. Só que interessante, irmão, que em deserto a gente tem que entender que não é muito bom, e nós sabemos que não é bom. Tem deserto que, aleluia, que você olha para o lado, não tem ninguém que vai estender a mão para você.
Tem deserto, aleluia, que você olha para o lado e só vai ver pessoas olhando e não sem poder fazer nada. Só que aqui Davi, como ele está no deserto de Parã, ali lamentando a morte do homem de Deus chamado Samuel. Interessante que quando Davi está reunido com seus soldados, irmão, a Bíblia diz que Davi, uma certa feita, ele estende a mão para um homem chamado Nabal. Nabal vivia um momento muito difícil, principalmente no momento da escassez. E quem foi que estendeu a mão para Nabal? A Bíblia diz que Davi, seu servo, chegou estendendo a mão para Nabal. E Nabal, a Bíblia diz que o tempo se passa. Nabal agora está rico, ele prospera muito bem. E agora só que o homem que estendeu a mão para ele está precisando de ajuda dele. É verdade. Nabal, ele está agora, enquanto Nabal estiver na miséria, Nabal está humilde. É verdade. Preste atenção para cá, crente. Enquanto Nabal está lá sofrendo, Nabal, ele se lembra de quem? Eu vou lá com Davi, porque Davi está acima do seu reinado. Que Davi, ele chega e ajuda Nabal no momento que ele mais precisava. Glória a Deus. Só que escute aqui uma coisa. Nabal, ele estava tão na miséria. Nabal, ele estava vivendo um momento tão crítico. Você ri, cadê você? E o texto diz, meus irmãos, que Davi ele ajuda. Glória a Deus. Fale comigo nessa noite. Valorize. Valorize. Quem um dia estendeu a mão para você. Vou repetir de novo. Valorize aquele que um dia estendeu a mão para você. É verdade. Só que agora Davi está lá onde? Está no deserto. E a notícia corre e diz: rei Davi, lembra de Nabal? Eu disse: eu lembro. O texto diz, meus irmãos, que Davi reúne os seus 10.000 soldados. Ele diz: vai lá em Nabal e diz para ele mandar para mim macebo, ou vinho, ou pão, porque nós estamos necessitados. Glória a Deus. É verdade. Tá certo. Agora Davi está precisando de quem? É muito fácil conhecer um crente. Eu tenho experiência disso, já sei como é. A gente estende a mão para o infeliz, está na miséria. Aí quando ele está lá em cima, sabe o que acontece? Eu não sei nem quem é esse homem. O texto diz que quando os soldados de Davi, os servos, o jovem deles disse: meu Nabal, o meu senhor Davi mandou eu aqui. E ele disse: quero que o senhor mandar um pouco dessas ovelhas que o senhor está abatendo aí na sua fazenda. Nabal está rico. É O homem que não tinha verdade. nada agora está fazendeiro de ovelha. Nabal agora não está mais aquele Nabalzinho lascado como aqui no Nordeste, não. Está um Nabal cheio da graça, cheio da prosperidade terrena. Só que agora está indo homens lá em busca de ajuda. Homens que estão sem nada, estão no deserto, estão vivendo, dependendo agora uns dos outros, são homens de Deus. E quando Davi manda ele lá, o jovem, macebo, quer dizer jovem, quando chega lá com Nabal, sabe o que é que Nabal diz? Quem é Davi? Quem é Davi? Quem é filho? Essa glória. Raiz. Aí eu digo: Eita! Jessé, mas quem é Jessé? É verdade. É forte. Quem já está entendendo nessa noite? Quem é Davi? Quem é Jessé? Porque é assim que acontece. E quando você estiver na miséria, tu te lembra de Davi. Só que agora tu está abençoado até o tutano. Aqui onde entra algo que me chama muita atenção.
Tem pessoa que só presta no deserto. É verdade. Vou repetir de novo. Tem pessoa que só presta no Deserto. porque no momento que sai do deserto, ele esquece daqueles que um dia ajudaram ele. É verdade, Ele Deus. esquece porque hoje está melhorzinho. É verdade. Hoje comprou um carro, comprou outro, nem fala mais com os irmãos. Porque já tem um emprego abençoado, já não fala mais com aquele irmão que mora na ponte. Mas ele não se lembra de onde Deus arrancou ele. Foi da onde? Você não está entendendo nessa madrugada, nessa noite. Se lembra de onde Deus te arrancou. Levanta a tua mão nessa noite. Eu estou pregando para alguém aqui. Te lembra! Quem foi que estendeu a mão para você poder chegar aqui hoje? Nabal está no meio da fazenda agora, então não se lembra mais. Nabal deixou, aleluia, o diabo tomou o coração. É por isso que o texto da Nabal no hebraico significa filho de Belial. Vou repetir para ficar bem desenhado. A palavra Nabal significa filho de Belial, que significa sem valor. Verdade. Tu pode até ter dinheiro, mas tu não tem mais valor, irmão. É Vou repetir verdade. de novo. Tu pode até ter alguma coisa, mas não tem mais valor como você tinha lá no deserto. É verdade. Tem gente que tem valor na terra, mas no céu ninguém conhece mais ele. É verdade. Não conhece porque acha que já tem oposição. Eu agora não preciso do Davizinho mais. Só que aguenta aí, que eu vou chegar na mulherada. Por que Nabal da Davi? Por que Nabal está vivo ainda? Por causa da... A Bíblia diz que um servo chega e diz: meu rei Davi. Nabal diz que nem lhe conhece. Às vezes liga irmão para mim: pastor, eu sou fulano de tal. Diz: rapaz, quem é tu? Aí ele vai me falar: pastor, eu sou fulano de tal, do dia tal, dando tal. Amém. Venha para cá, vou te falar contigo. Por quê, pastor? Porque aquele irmão, uma vez a gente forma a memória e não lembra. Mas na hora que ele fala um gesto nosso: olha, o senhor era isso, aquilo, a gente já se lembra. Porque nós não esquecemos de onde Deus arrancou. A Bíblia diz que quando a notícia chega para o rei Davi, o texto diz desse jeito aqui, preste atenção aqui, que quando o jovem chega e conta a história para o rei Davi, a Bíblia diz que Davi fica furioso. Fica o quê? E Davi diz: pega 10.000 homens dos melhores e unja a tua espada. Glória a Deus. E vão invadir o reinado de, aleluia, de Nabal. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi se reúne junto com os seus soldados. Vão para onde? Para a casa de quem? Nabal. Escute aqui uma coisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A ira subiu em Davi. Por que sobe a ira? Por causa da ingratidão, meu irmão. Quem nunca se irou com um camarada que a gente estende a mão e o infeliz depois vira as costas pra gente? É verdade. É desse jeito. Davi ele se ira e reúne os soldados: vamos lá e vamos matar Davi, ou vamos matar, aleluia, Nabal, vamos matar o que tiver lá dentro, todos vão morrer. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Só que o texto diz que cai a notícia no ouvido de quem? No ouvido de Nabal, rapaz, Abigail. Abigail. Um dos servos diz: ei, Abigail, você não sabe o que aconteceu? Ele disse: eu não sei. Davi mandou seus homens ontem aqui em casa pedir pão, ovelha e vinho para alimentar o rei Davi. Sabe o que Nabal falou? Diz que nem conhece ele. Agora sim. É por isso que eu vou entrar aqui no meio da mulherada. Eita Deus. Glória a Deus. Alguém já está entendendo nessa noite aqui? Glória a Deus. A Bíblia diz que Abigail se levanta e ela pega um dos jumentos, pega um dos servos e diz: olha, reúne aí, reúne o que tiver, pão e vinho, reúne as ovelhas e vamos encontrar com o rei Davi. Sabe por que ela se levantou? A Bíblia diz que ela se levanta e ela vai encontrar o rei
Davi vinha furioso para matar, sim ou não? Sim. Só que tem uma mulher, fala comigo, tem uma mulher que vai ao encontro do rei. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Que quando ela se levanta e enche a pega, o texto diz, irmãos, que quando Abigail se levanta e vai ao encontro no meio do caminho, a Bíblia diz que Davi veio furioso com os seus soldados. Só que Abigail, ela se levanta, ela chega logo perante o rei Davi de joelho. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Tem algum Nabal por aqui nessa noite? Eu vou dizer bem aqui algo para você. Sabe por que tu não morreu, Nabal? Porque tem uma Abigail na tua vida. É verdade, Sabe por Deus. que Nabal está viva? Porque tem uma Abigail que vai interceder. A Bíblia diz que a Abigail se levanta e ela vai diretamente ao rei Davi e ela pede perdão pelo seu marido. Sabe o que está acontecendo? Tem muita Abigail ainda que intercede pela sua causa. É por isso que Nabal ainda não morreu. Glória a Deus, aleluia. Você pode olhar para uma Abigail aí, enquanto tiver uma Abigail de joelho, fale para o teu irmão, enquanto tiver uma Abigail uma amiga de joelho, a morte não entra dentro de casa. é Eu repito de verdade. novo, a morte não entra dentro de casa. Abigail significa, aleluia, bendito seja Deus. Abigail significa meu pai, alegria. Eu quero dizer para quem aqui nessa noite, Abigail significa alegria do pai, alegria do pai. Enquanto tiver uma Abigail, a espada não entra lá na casa de Nabal. Por que a morte não entrou? Porque Abigail, ela foi. Ela se prostrou perante o rei Davi. E ela disse logo desse jeito, oh meu rei, perdoa o meu marido Nabal, porque ele é um homem de coração duro. Presta atenção para cá nessa noite. Todos Nabal, aleluia, que era para estar fazendo a vontade do rei, não estão fazendo, irmão. Quantos Nabal, bendito seja Deus, que era para estar orando, jejuando, que era para estar na obra, hoje não estão mais. Sabe quem é, pastor? Por que elas estão? Porque Abigail ainda está intercedendo. Nabal, levanta a tua guarda. Quem é o macho da tua casa no céu? Ergue a tua guarda. Se não veio, vai da tua casa. Vou deixar você adorar por alguns minutos nessa noite. Adora ele. Tem uma presença dessa noite. Cadê as Abigail? Cadê ela? Cadê a Abigail? Enquanto tiver uma Abigail na mão, tu não morre. Mas se a Abigail não interceder, cuidado na mão. Está entendendo nessa noite? Eita glória! Todos uma palma estão por aí, coração duro, coração teimoso, teimoso com o reino de Deus. A pobre da Abigail está sofrendo. A Abigail luta com o filho, luta com o servo, luta com a casa, enquanto Nabal não quer fazer nada pro reino de Deus. Ei, Nabal, cuidado para a espada não te achar. Quem era aquela batatinha do rei? Não era Abigail. Quem era, pastor? Era Nabal. Escute aqui uma coisa. É por isso que eu não tiro aquilo que Deus deu para as irmãs. Vai orar com a mulher para ver. Tem uns cabras aí que dizem que é pastor, não ora 2 minutos, já dá o joelho. É verdade. Tem uns cabras que dizem que é obreiro, nunca leu a Bíblia. Agora olha para a Abigail. Provérbios 14, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mulher de Deus, escute aqui nesta noite. Mulher de Deus, ela ouve a voz do homem de... O homem de Deus vai dizer, mulher, te põe de pé. Vou dizer algo aqui para você ficar bem ciente. Se Nabal não quiser fazer a obra,
Sabe o que espera Nabal? Um AVC. Conversando com a minha esposa, primeira técnica de enfermagem, eu tiro algumas dúvidas nessa área com ela. O texto diz que quando Abigail intercedeu pelo seu marido Nabal, ela chegou em casa, Nabal estava, olha, É verdade. estava enchendo a cara. Olha que Nabal estava fazendo o quê? Quantos de vocês aqui não estão na igreja vendo o marido está enchendo, ó? Quantas Abigail não vão para a igreja chorando? E Nabal bebendo, enchendo a cara, fazendo o que o diabo gosta. Quantas Abigail não chegam no cu dizendo Senhor? Porque quando ela vai perante o rei Davi, até uma tipologia do próprio Deus. Quem é Abigail? Uma tipologia da igreja. É verdade. Jesus está na casa nessa noite. Eu creio. Tem uma presença de Deus nessa noite. E quem é batizado já vai entender que o Pai está na casa. Nunca pare de orar, Abigail. Nunca pare de orar, mulher de Deus. Porque Deus sempre tem uma palavra. Fecha teus olhos, não olhe para mim não. Entra no mundo espiritual. Glória a Deus, aleluia. Se tiver Abigail cheia de Deus, tem um azeite descendo sobre vós, Abigail. Vou deixar uma palavra aqui para alguém aqui no meio. Se Nabal não querer te ajudar, o juízo de Deus vai achar ele. Você não está entendendo nessa noite? Se Nabal não quiser te ajudar, a espada está afiada para ele. Olha o texto. Que quando Abigail chegou, ela olha seu marido Nabal bebendo vinho junto com os servos, enchendo a cara. Enquanto a mulher está na peleja, o marido está lá na pitu, está no rock, eu vou usar essa palavra. Oh, Jesus está falando. Glória a Deus. Está cheirando cocaína, está na droga, está no piseiro. Enquanto a Abigail está lá intercedendo, é de Deus dizendo assim, enquanto a Abigail está lá dizendo, Senhor, liberta meu marido. O texto diz que Abigail disse, rei Davi, perdoa Nabal, porque ele é um homem de coração duro. Olha o que a mulher disse para o rei, rei Davi, perdoa Nabal. E por causa de Abigail, sabe o que Davi faz? Eu vou recuar em minha espada. Glória a Deus. Porque tu foste uma mulher bem-aventurada. Cadê as mulheres que intercedem pela sua casa nessa noite? Era para tua casa, até agora, mas tem uma Abigail de joelhos. Era para tua casa, já tem acabado, mas tem uma Abigail dizendo, Deus, entra na minha casa. Que quando a Bíblia diz que quando amanhecer o dia, olha o que diz a Bíblia, que quando a Abigail volta, Nabal está lá, cheio do vinho, mas a Abigail, ela não foi brigar com Nabal. A Abigail não foi jogar na cara de Nabal nada. Sabe o que a Abigail faz? Ela deixa amanhecer o dia. E quando amanhece o dia, ela chega e diz assim, meu rei, o senhor estava bebendo por quê? Ela deixou tudo se acalmar para de manhã for lá com Nabal.
E a Bíblia diz que Abigail começa a contar a história que o rei Davi ia matar todo mundo por causa da imprudência de Nabal. Glória a Deus. A pancada foi tão grande, escute bem aqui para me terminar. É verdade. O texto diz tão claro que quando Nabal ouve a sua esposa Abigail contar o que Deus fez através de Davi, a Bíblia diz, irmão, que o coração de Nabal ficou duro na mesma hora. Depois de 10 dias, porque Davi, ele ouve a Abigail intercede, diz o texto que Abigail começa a falar para Nabal, e quando começa a falar, o coração de Nabal ficou tão duro. Eu fui buscar esse significado. A notícia foi tão forte que Nabal deu uma parada cardíaca na hora. O texto diz, o texto é bem claro, se você quiser ler depois da sua casa, pode ler. O versículo 38, e aconteceu que passando quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal e ele morreu. É verdade, Deus. Capítulo 25, verso 38. Eu vou dizer de novo. Passando 10 dias, a notícia foi tão grande, Nabal é pego automaticamente. A Bíblia diz, irmão, que o coração dele parou. E se o coração dele parou, quem entende de medicina sabe disso, deu AVC nele, e depois de 10 dias, Nabal desce a cova. O que é que eu quero dizer? Não é preciso, aleluia, Davi nem estender a espada, o próprio rei dos reis. Eita Deus! O próprio Deus disse que vai morrer, Nabal. Cuidado, Nabal! Cuidado com as atitudes erradas! Porque tem uma Abigail de joelho. Tem uma Abigail orando. Tem uma Abigail intercedendo. Só que quando Davi começou a Davi matar o cabra ruim. Por que não precisou, pastor? Meu Deus. É porque a justiça vem da onde? E se vem de lá, meu filho. Quero ver quem que vai parar. É verdade. Tem Abigail aqui nessa noite? Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem. Porque Deus, ele sempre vai dizer assim, te arrepende. Te arrepende, porque é chegado o reino de Deus. Se arrepende, Nabal, porque aí na misericórdia ela triunfa o juízo. Escuta aqui, hoje. Depois de 10 dias, teve velório na casa de Abigail. Alguém me ouve aqui nessa noite? Se tiver Nabal, meu irmão, te ajeita enquanto é tempo. Porque a pobre da Abigail está chorando, sofrendo sozinha. E muitos Nabal que era para ajudar, não querem ajudar a mulher. Ainda quer proibir a mulher vir até para a igreja. Não quer nem deixar a mulher vir para a igreja. Por causa de quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus, irmão, tem a visão de quê? Visão de cair, visão maldita. Quero convidar vocês, pode ir de pé nessa noite. De pé, nessa noite, amarela. De pé. Quem ouviu a palavra nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se porventura tiver alguém aqui com o espírito de Nabal, pastor, eu sou teimoso demais. Volta a fazer a obra de Deus como fazer. Volta! Porque o texto diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se tiver Abigail aqui que está orando e intercedendo,
não se preocupa, porque João 19, verso 25. Eu creio que meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. É verdade, Eu quero que Deus. você levante a sua mão, por gentileza. Glória a Deus. E eu vou fazer uma oração nessa noite. Se tiver alguém aqui para fazer uma aliança com o Senhor, corre para o altar ainda hoje. Corre para o altar enquanto é tempo. Jesus te chama. Glória a Deus, aleluia. E as Abigail vai orando comigo nessa noite. Cadê elas? Glória a Deus, aleluia. A minha oração é essa, Jesus. Glória a Minha primeira oração é essa. Onde tiver alguém que ora, Pai. Pessoas que intercedem. Eu quero ensinar nessa noite, renova essa pessoa agora, Pai. Eu quero a graça e unção no meio da tua igreja. Glória a Deus. Cadê os crentes batizados nessa noite? Vai adorando Ele. Cadê os crentes batizados? Vai adorando Ele, vai adorando Ele. Vai adorando Ele nessa noite, vai adorando Ele. Espírito Santo da verdade, Senhor da glória, está aqui a tua igreja reunida em seu propósito. E aonde tiver um crente, Senhor, que ainda sabe o que é oração, remova agora. Rabagaçuta, rabagaçuta, vai renovando agora, aquele que está, aleluia, que não sente mais a presença, seja renovado agora, seja cheio da graça. Meu Deus, deixa você adorar Ele. Jesus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai, o Espírito e em verdade. A igreja que está na minha retaguarda, levante a mão para frente, por gentileza. Se tu é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, Jesus vai te renovar pelo poder da palavra dele. Eita, Deus, que maravilha. Pelo poder da palavra dele, pelo poder da palavra dele. Aonde tiver um crente que foi batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. O Espírito Santo é contigo agora, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa o Espírito Santo te tocar. Sinta essa graça dessa noite. Se o Senhor estiver aqui nesta noite, nesta festa, remova tecido teu. Sinta de oração, receba renovo. Se tiver vaso, seja